Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nosso convidado é o médico cirurgião, endoscopista e também médico do trabalho, Dr. Eduardo Norberto. Eduardo, é um prazer te receber aqui no programa mais uma vez, né, Eduardo? Mais uma vez, meu prezado amigo Luciano Grossi e a toda a equipe do Saúde em Dia, um prazer estar aqui novamente. Eduardo, então, já que nós vamos falar a respeito de medicina do trabalho, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o que é a medicina do trabalho, para que serve? Bom, a medicina do trabalho, a segurança do trabalho, ela visa a integridade do trabalhador e visa a prevenção de ocorrências de doenças ocupacionais que possam surgir dependendo da atividade do funcionário. Isso em todas as empresas? Isso em todas as empresas. É muito comum perguntarem quando que eu devo fazer a documentação para estar em dia com as obrigações do Ministério do Trabalho. Quando uma empresa tiver um funcionário contratado pela CLT, tem que fazer a documentação. E nada melhor do que você, que é dono de empresa, né, da medicina do trabalho. Depois eu gostaria que você comentasse também com os nossos telespectadores a respeito. Eu sou sócio proprietário do Centro de Medicina do Trabalho de Poços de Caldas. É uma empresa que visa que, além de contar com médico do trabalho, engenheiro do trabalho, técnicos em segurança do trabalho, fonoaudiólogo e enfermeiras do trabalho, contamos também com advogados especializados. É uma grande equipe, né, Eduardo? É uma grande equipe que nos ajuda a prestar serviço às várias empresas de Poços de Caldas e região. Eduardo, vamos falar um pouquinho do PCMSO. O que vem a ser? Quais são as orientações? Muito bem, PCMSO é um dos documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O PCMSO, vamos procurar, amigo Dr. Luciano, evitar muito, medicina do trabalho tem muitas siglas. Tem. Então esse PCMSO é Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Isso toda a empresa deve ter. E para se ter esse PCMSO, anteriormente deve ser elaborado o PPRA, certo. Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Então tudo isso é obrigatório, todas as empresas têm que realizar. Todas as empresas, mesmo aquela empresa que tenha um funcionário, como eu disse anteriormente, que regido pelas leis do CLT, deve ter esses documentos em mãos. Eduardo, vamos pensar assim, se uma empresa não se adequar, né, quais são as consequências para essa empresa? Bom, se a empresa não tiver a documentação exigida por lei, ela pode sofrer multas do Ministério do Trabalho. Eduardo, o PCMSO tem que ser sempre elaborado por um médico, é uma equipe que elabora, ou tem que ser o médico do trabalho mesmo? Porque às vezes muitas pessoas confundem, né? Então, qualquer médico pode fazer. O que você diz? Muito bem. Nós estamos falando de PCMSO, é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Para se ter um PCMSO, ele é construído a partir do PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Então, o que nós mandamos no Centro de Medicina do Trabalho e as outras empresas que atuam nesse setor? Envia técnicos de segurança para a determinada empresa, onde é medido ruído, luminosidade, temperatura. A partir daí, dependendo da função do empregado, é exigido exames admissionais que variam desde um simples hemograma até vários exames complementares, raio-x de coluna, exames de sangue mais sofisticados, para se avaliar se aquele funcionário está em condições de atuar naquele determinado setor da empresa ou não. Quer dizer que depende, então, da função do funcionário, são os tipos de exames solicitados. Exatamente. Um exemplo muito simples que nós podemos citar aqui é, por exemplo, uma secretária que vai trabalhar, digamos, em uma empresa, que vai ficar dentro de um escritório. Certo. Ela fará provavelmente um exame clínico e um hemograma, um exame de sangue. Já uma pessoa que trabalha com uma carreta, com um caminhão, que trabalha em alturas, ela precisa fazer vários outros exames para ver se está em condições de prestar esse tipo de trabalho. Então, realmente, isso é importantíssimo, né? Para o funcionário e para o proprietário da empresa também, que ambos ficam resguardados, não é isso, Eduardo? Exatamente, meu amigo Luciano. O medicina do trabalho, muitos empresários acham que é um mal, mas que é um mal necessário. E não é. Eu gostaria até de esclarecer que o seu programa tem muita audiência, Saúde em Dia. Eu acho que é importante isso. Quando
uma empresa elabora a documentação correta para que é uma segurança para a empresa, que pode levar multas que são muito altas, e uma segurança também para o empregado. Por quê? O empregado ele vai entrar para trabalhar naquela determinada função sabendo que de alguma patologia, de alguma doença que ele tem. E é importante que a gente veja essa doença para que no futuro, quando ele for demitido, já constar na ficha dessa pessoa que ele tem determinada doença, que não foi uma doença adquirida no trabalho, né? Exatamente. E é bom para o funcionário também que se adquirir alguma doença também no trabalho, ele vai estar resguardado, né? Vai estar amparado pela empresa, né? Eu só gostaria de comentar uma coisa. Muitos funcionários ficam com medo, às vezes, de fazer exames admissionais. Às vezes, um problema de coluna, por exemplo, nada impede que esse funcionário trabalhe. Apenas na ficha do paciente vai constar que ele tem determinado problema na coluna. Mas para não chegar no futuro, de repente, não foi consequência do tipo de função que exercia, né? Você comentou no início do programa a documentação. É interessante notar que o PPRA e o PCMSO, eles são documentos que são exigidos pelo Ministério do Trabalho. Já o LTCAT, que é muito conhecido dos empresários, dos contadores, do pessoal de RH de empresa, o LTCAT e o PPP, que é o Perfil Psicográfico Previdenciário, são documentos exigidos pela Previdência. Certo. Então há uma diferenciação, o pessoal confunde muito sobre isso. Eduardo, eu gostaria que, se fosse possível, que você explicasse para os nossos telespectadores o que vem a ser o CAT. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de medicina do trabalho com o médico Dr. Eduardo. Eduardo, então antes dos comerciais, eu comentei com você, né, o que vem a ser o CAT. Você pode explicar para os nossos telespectadores? Ótima essa pergunta. O CAT, ele é o Comunicado de Acidente do Trabalho. Até se algum RH de empresas, estiver ouvindo, dos contadores, o CAT, ele deve ser preenchido nas primeiras 24 horas que ocorreu o acidente. Lembrar que o acidente de trabalho não é só no local de trabalho, tem um acidente de percurso também. Às vezes, quando vai da sua casa até o trabalho, e mesmo quando o funcionário está viajando a serviço da empresa. A serviço da empresa. Isso. Então isso também é considerado um acidente de trabalho. Se caso venha a ocorrer. Né? Ele é preenchido e depois encaminhado ao INSS. Então é importante, né, quem estiver nos assistindo, que às vezes, muitas vezes, passa e a pessoa, né, deixa para lá e acaba esquecendo. Então o CAT ele tem que ser feito em 24 horas do acidente, né, ocorrido, não é isso? Isso. Eduardo, vamos falar um pouquinho de exames complementares. Por que esses exames complementares? O que são? Os exames complementares, ele vai variar de acordo com a função do empregado. Por exemplo, nós citamos agora há pouco que uma secretária é um exame clínico e um exame mais simples. Enquanto que uma pessoa que trabalha em altura, que trabalha em um espaço confinado, que trabalha motorista de carreta, ele necessita de exames mais aprofundados para ver se ele tem condições de trabalhar naquele setor da empresa. Isso é uma garantia para o dono da empresa e para o funcionário. Lógico. De maneira que é importantíssimo que se faça um ASO, que é um atestado de saúde ocupacional, baseado no Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, ou seja, o PPRA. Esse PPRA vai ser que nós poderemos, através dele, elaborar o PCMSO, que vão constar todos os exames necessários àquela função. Eduardo, então falando dos exames, né? Vamos falar dos exames periódicos. De quanto em quanto tempo são feitos esses exames? Certo, o exame periódico é feito de ano em ano. Agora, no caso de audiometria, quem está exposto a muito ruído, ele é feito no exame admissional e é feito 6 meses após e depois de ano em ano. Então, primeiro com 6 meses, depois de ano em ano. Isso para audiometria. Para audiometria. E normalmente os periódicos, então, uma vez por ano? Uma vez por ano. Eduardo, nós sabemos que dependendo da função de cada funcionário tem um tipo de risco. Você poderia comentar, assim, de uma maneira geral, os riscos, né, que todos os funcionários estão expostos? Bom, os riscos, de maneira geral, são riscos físicos, biológicos e químicos.
além do que não consta nas normas regulamentadoras, temos também os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes que podem ocorrer. Eduardo, vamos falar um pouquinho de atestado. Você está falando de acidente, de riscos. E o atestado? O atestado, para funcionário faltou, ele é obrigado a levar um atestado? É muito importante, Luciano, isso foi comentado, sobre o atestado, o funcionário que fica faltando muito ao emprego. Mas se faltou por motivo justo, por motivo de doença, né? Daí o importante em fazer um exame admissional bem feito, em adequar o funcionário a determinada função, e fazer um controle, inclusive o PPRA, voltamos ao PPRA e o PCMSO, que isso aí são documentos, aí não é laudo, é um documento que tem que ser aprimorado, tem que ser acompanhado durante todo o ano, evoluído durante o ano. Eduardo, vamos uma coisa que, né, talvez por causa da minha especialidade, uma mulher que procura emprego, essa mulher, se ela entrar num trabalho, ela for admitida grávida, ou se ela engravidar no trabalho, como que fica essa parte de atestado, demissão? Você pode explicar isso? Podemos. Inclusive é proibido pedir exame de gravidez, para ver se a mulher está grávida ou não, um exame admissional. Esse é proibido. É proibido. No exame clínico, o médico pode perguntar se está grávida, alguma coisa desse tipo, mas pedir exame, ou seja, o beta-HCG é proibido. Assim como, se ela estiver grávida, ela vai incorrer a todos os benefícios da lei. Ela vai, pode ter no início da gravidez, conversando aqui com um ginecologista de renome, o Dr. Luciano, em Cross, os incômodos do primeiro trimestre da gravidez, primeiro trimestre gravide, aquela coisa toda, que provavelmente ela levará algum atestado. Agora, e vai, no final da gravidez, ser submetida a todas as leis vigentes aqui no país. Eduardo, no atestado médico, quando o funcionário leva um atestado, tem algum quesito que é obrigado a constar nesse atestado ou não? Não, o atestado médico, o ASO, ele vai constar se o indivíduo está apto ou inapto para aquela determinada função. Ele, como é de nosso conhecimento dos médicos, nós não podemos colocar mais o CID, que é o comunicado Código Internacional de Doenças, não pode constar mais em atestados. Vamos pensar que o paciente chega no consultório e a empresa que ele trabalha pede para colocar uma justificativa, um CID, alguma coisa. Como que esse profissional, aí são os médicos que estão nos assistindo, como que o médico deve proceder, Eduardo? Eu, particularmente, tenho no meu computador já uma folha do CRM dizendo que é proibido colocar o CID no atestado. Eu anexo no atestado e envio. Certo. Eduardo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com o nosso convidado, Dr. Eduardo Norberto, e também agora com a presença da Juliana, com as perguntas dos nossos telespectadores. Como estão as perguntas, Juliana? Doutor Luciano, separei algumas perguntas para que o doutor Eduardo possa estar respondendo para os nossos telespectadores, tirando as dúvidas, né, dos funcionários, dos próprios empresários, né, a respeito, né, do Ministério do Trabalho, a respeito dos direitos dos trabalhadores e também dos empresários. E como tem dúvida nisso, né, Eduardo? Há muita dúvida. O empresariado, de modo geral, não conhece as leis, acha que a medicina ocupacional, a medicina do trabalho é um mal necessário para a empresa, e quando está havendo uma conscientização, que é um benefício tanto para o dono da empresa quanto para o funcionário. Eduardo, agora há pouco, né, a gente estava conversamos sobre vários assuntos, e o E-Social, o que vem a ser isso, Eduardo? O E-Social é um raio-x da empresa. Isso é novo? É novo, está em implantação, vai dar um trabalhinho bom para os contadores e principalmente para o pessoal do RH das empresas. O que é isso? O E-Social, eu falei que é o raio-x da empresa, é o seguinte: o RH e os contadores das empresas terão que informar à Receita Federal toda a documentação do Ministério do Trabalho, assim como os exames admissionais dos funcionários. Eduardo, às vezes a própria empresa, né, os empresários, às vezes, puxa, muito documento, é muita burocracia, mas eu acho que é uma segurança tão grande, tanto para as empresas e para os funcionários também, uma segurança. que eu acho que ambos têm que trabalhar bem.
esse E-Social, que nós falamos da Receita Federal, porque antes esses documentos eram enviados. Foi uma política federal que, enviando para a Receita Federal, fica automaticamente à disposição do INSS, fica à disposição do Ministério da Previdência, à disposição da Caixa Econômica Federal, e para que de maneira que a Receita Federal, os agentes da Receita Federal ajudarão o Ministério do Trabalho a ver o trabalho das empresas em relação aos seus funcionários. Eu acho que isso é importante. Vai dificultando para quem está querendo dar uma enroladinha também, não é isso, Eduardo? Exatamente. Como nós falamos há pouco, ainda no Brasil, é preciso mais conscientização dos empregadores e dos empregados para saber da importância que é a medicina do trabalho em uma empresa. Exatamente. Eduardo, então vamos falando em medicina do trabalho e empresa, os empresários que estiverem nos assistindo e se quiserem adequar suas empresas, ou pelo menos pedir informações e fazer como manda o figurino, como que eles fariam para te procurar? O que eles têm que fazer? Bom, nós temos o Centro de Medicina do Trabalho de Poços de Caldas, onde, para agilidade, nós reunimos todos os exames necessários para a elaboração do ASO, do Atestado de Saúde Ocupacional, em um único local. Tem médicos durante todo o dia, há uma agilidade em 24 horas e esse atestado está pronto. No caso das empresas que ainda não têm a documentação exigida pelo Ministério do Trabalho, é enviado um técnico de segurança à empresa. Esse técnico de segurança vai nos informar tudo que ocorre dentro da empresa, em termos de ruído, em termos de temperatura, em termos de luminosidade. É elaborado, como vou citar novamente, o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, PPRA, certo. E daí elaborado o PCMSO, que são documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho. Quer dizer, segurança para a empresa e funcionário. Segurança para a empresa, né? E para o funcionário. Lógico. É inadmissível um funcionário, uma empresa que não tenha esses documentos e admite um funcionário com um simples ASO, nem sabe de onde que vem. Exatamente. Vamos fazer isso como manda o figurino, vamos fazer corretamente. Porque as multas do Ministério do Trabalho, agora que a Receita Federal vai ajudar a fiscalizar, são multas pesadas. São pesadíssimas. Eu já tive empresa aqui em Poços, eu tive que colocar 3 a 4 técnicos em segurança para evitar multas altíssimas. Mas são altas mesmo. Então é mais fácil se adequar às regras, não é isso, Eduardo? Eduardo, como toda semana tem as perguntas dos nossos telespectadores. Você pode responder? Lógico, com todo prazer. Então a Juliana vai fazer a primeira pergunta. Doutor Eduardo, como deve ser contado o período de afastamento? Bom, período de afastamento em caso de acidente do trabalho. No caso de acidente do trabalho, os primeiros 15 dias por conta da empresa. A partir daí, se houver uma necessidade, o funcionário pode ser afastado pelo INSS. Juliana, tem mais alguma pergunta? Temos sim, doutor Luciano, nossa última pergunta, mas lembrando os nossos telespectadores de mandarem suas dúvidas e sugestões de perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, que teremos o prazer em respondê-las. Com certeza, né, Juliana? Então vamos lá. Doutor, na minha empresa tem apenas um funcionário. Tenho que fazer todos estes procedimentos de medicina do trabalho? E onde posso procurar? Bom, você tem um funcionário contratado pela CLT, tem que fazer toda a documentação exigida pelo Ministério do Trabalho. Onde pode procurar, vai ser um prazer, se essa senhora que está perguntando, nos procurar no Centro de Medicina do Trabalho de Poços de Caldas. Onde nós temos, elaboramos o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, admissional, demissional, os atestados necessários, os documentos necessários, temos técnicos de segurança que visitam as empresas, temos uma equipe que faz os treinamentos das normas regulamentadoras e estamos à disposição para qualquer Eduardo, pessoa. E se alguma empresa tiver alguma dúvida, quiser pelo menos trocar uma ideia com vocês, com você, com toda a sua equipe, pode ser feito isso, independente de estar contratando o seu trabalho. Primeiro, a princípio, a primeira conversa seria esclarecer algumas dúvidas, pode ser? Sem dúvida, nós temos uma nossa gerente comercial, ela vai ter o maior prazer em visitar a empresa
para esclarecer todas as dúvidas necessárias à medicina do trabalho e saúde ocupacional. Eu estou perguntando porque eu acho que isso aí realmente é importante. Eu acredito que depois desse programa muita gente vai ter dúvida, vai ficar perdido, né, na sua empresa o que fazer, pelo menos aqueles que ainda não fizeram. Exatamente. Então deixa um telefone para quem quiser tirar alguma dúvida, onde procurar. Olha, o Centro de Medicina do Trabalho de Poços de Caldas fica situado na rua Assis Figueiredo, praticamente em frente à rua Lagoas, em Poços de Caldas. E o telefone é 3721-4002 ou no site www.cmtpc.com.br. Estamos à disposição. Eu acho que aí fica mais tranquilo, né, para quem quiser saber alguma informação. Doutor Eduardo, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Tenho certeza que nossos telespectadores aproveitaram muito, tanto empresário quanto funcionário. E antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Saúde em Dia, agradecer a Juliana, agradecer ao meu amigo, Dr. Luciano Incrossi. Gostaria também, Luciano, de agradecer a todas as empresas que são parceiras lá do Centro de Medicina do Trabalho de Poços de Caldas. E, por fim, agradecer o próprio Ministério do Trabalho na presença dos seus auditores fiscais, que muito tem nos auxiliado as nossas técnicas de segurança, que com frequência procuram o Ministério do Trabalho para esclarecer dúvidas para melhor atender as empresas e os empregados de Poços de Caldas. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Juliana, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.